Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Estou voltando aqui mais uma vez para mais um vídeo para vocês. Estou até com microfone hoje, espero que ajude aí no áudio. Bom, nos últimos vídeos aqui no canal, desde o Vlogmas do ano passado, de 2024, se vocês acompanharam, que eu venho falando sempre de algumas mudanças no trabalho, que estavam talvez prestes a acontecer e tudo, e se, né, caso se concretizasse, depois eu voltava aqui para falar com mais detalhes. Pois bem, esse dia chegou. Estou aqui para falar de mais detalhes da questão do trabalho. Mais uma mudança no trabalho, sim. E aí, sempre nesses vídeos assim que eu falo de trabalho, sempre, né, aparece muita gente nova, então vou fazer uma curta introdução. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eliana. Eu moro aqui na Suíça há 15 anos. Esse é o meu 16º ano aqui na Suíça, em 2025. E eu vim para cá a trabalho e continuo estando aqui a trabalho. Eu trabalho na área de informática, eu sou engenheira de software e trabalho numa empresa, sempre trabalhei na minha área e atualmente há 10 anos trabalho nessa empresa suíça, sempre na minha área, né? Eu sou especializada em testes de software, em desenvolvimento de software. Então, há 2 anos atrás, um pouquinho mais de 2 anos atrás, eu vim aqui no canal para falar de uma mudança na carreira, né? Tudo começou com a questão do aumento. Não sei se vocês lembram quando eu falei aqui que eu abordei um aumento lá no trabalho e eles, né, negaram e eu terminei trocando de cargo, mudei de cargo. Fui para um cargo mais alto, mas não era exatamente na minha área, ou melhor, exatamente não era na minha área, era na área de gestão de qualidade de um projeto bem grande, então era assim um nível mais alto de gestão, mas não na minha área, né? Então fiz alguns cursos, me especializei um pouco nessa área de processos e tudo, mas não era a minha expertise, não foi isso que eu tinha estudado e tudo. Então eu sempre meio que mantive assim na cabeça que era uma coisa que podia ser uma coisa temporária, né? Embora eu não soubesse qual seria o próximo passo, eu estava naquele cargo e tudo bem. E aí eu voltei para falar assim, como que tá no cargo novo, acho que uns 6 meses depois, alguma coisa assim, e ainda estava indo, né? Ainda estava me acostumando, aprendendo várias coisas e tal. E depois nunca mais voltei assim para falar um vídeo só sobre isso. Embora, né, em alguns vlogs, quem acompanha aqui os vlogs aqui do canal, aqueles vídeos assim mais espontâneos do dia a dia, né, que vai filmando tal, as coisas que vão acontecendo, eu comentei que não estava muito legal, que não estava muito bom, que eu não estava muito satisfeita, não gostava muito do time, tinha muitos alemães trabalhando junto, que é uma outra mentalidade, é um outro jeito de trabalhar e tudo, mas que, né, eu estava fazendo a minha parte, o melhor que eu podia e bola para frente. Até que, no meio do ano passado, um cara veio falar comigo, um colega que a gente já tinha, aliás, trabalhado junto em outro time. Ele veio dizer que ele estava se aposentando, que ele ia se aposentar no ano que vem, e falou que eu era a melhor candidata para ser a sucessora dele, né? Então, não era nada assim, eu não estava procurando um novo cargo, não estava, né, não estava nada, não falei nada sobre isso, assim, de que eu queria mudar, nada disso. Foi simplesmente uma conversa que partiu dele, que ele ia se aposentar um pouquinho antes do tempo, aliás, mas que ele precisava, né, indicar uma pessoa para ser a sucessora e que ele achava que eu era a melhor pessoa. E por que ele achava que eu era a melhor pessoa? Porque é na área de testes, né? Na verdade, assim, como eu falei antes, eu estava numa área que era assim de qualidade de processos, responsável, né, por normas e tudo de desenvolvimento de software na branche que eu trabalho, sendo assim responsável, né, pela qualidade por vários times, né? Assim, eram mais de 10 times, acho que 12 times assim de desenvolvimento de software. Assim, era uma coisa, um cargo mais elevado, sim, mas não era mais nada mão na massa, assim, eu não estava mais trabalhando com nada técnico, assim, né, que foi tudo assim, né, minha carreira inteira, minha vida inteira trabalhando sempre com mão na massa, né, sempre aprendendo, sempre, meu trabalho sempre foi muito técnico, né, sempre foi muito, assim, baixo nível, assim, vamos dizer, né, a gente fala alto nível, assim, é bem coisa high level, né, assim, é só escrever, não precisa entender muito nada a fundo, nada muito técnico e tudo, e não, meu trabalho sempre foi entender
baixo nível, né? Muita coisa técnica mesmo lá, como funciona, entender, né? Código, não sei o que, essas coisas. Muita coisa de back-end, não só coisa de front-end, mas muita coisa de back-end também, a minha experiência. Microserviços, conexão cliente-servidor, enfim, muitos sistemas dependentes um do outro, enfim, o ambiente sempre foi bastante complexo. E depois eu me vi, né, trabalhando apenas assim, com documentação, com processos, com não sei o que, totalmente coisa que eu não estava mais acostumada. Então, do mesmo jeito que eu estava sendo responsável pela qualidade, de, né, uma coisa bem high level assim, de todos esses times, tinha uma pessoa também responsável por toda a parte de desenvolvimento, por toda a parte de requisitos, também por toda a parte de teste, que era o cargo desse meu colega. Então, esse colega, ele era responsável, né, pela parte de testes, assim, tudo que diz respeito a teste, assim, né, casos de teste, casos, automatização de testes, revisão de testes, tudo de todos esses 10, 12 times que tem, ele era o responsável. Embora a expertise dele nem fosse de teste, né, então por isso que quando ele pensou em se aposentar e tudo, ele pensou em mim, porque teste, na verdade, é a minha área de expertise. O meu mestrado, né, no Brasil, foi, né, focado em testes. Eu tenho várias certificações de engenharia de testes, enfim. Então, assim, é uma coisa que eu me sinto à vontade, é a minha zona de conforto, né? Testes de software é a minha zona de conforto, então por isso que ele, né, achou isso. E ele falou isso pra mim, que ia me indicar, né? E perguntou se eu estava interessada nessa nomeação, nessa indicação. Então, assim, na época eu não estava nem pensando em nada disso. Eu falei, não, eu não sei, vamos ver, não sei o que, tá muito longe, falta muito tempo e tal. E aí ele falou com o chefe do projeto, depois o chefe do projeto veio falar comigo, né, para perguntar se era uma coisa viável e tal. E eu falei, não sei, né, e tal, não estava muito pensando nessas coisas, porque, enfim, aqui, né, em casa, privado, estava acontecendo muitas coisas. E a parte de teste, assim, responsável por tudo de teste, é um trabalho pesado, né? É bastante coisa, não é só aqui em home office, assim, no conforto de casa sempre não, né? Porque a parte de teste, quem trabalha com desenvolvimento de software sabe que, né, são picos. E na parte do pico, né, que está lá teste, né, sempre um tempo curto que a gente tem que cobrir sob pressão, assim, com, né, pouco espaço de tempo, com prioridade reduzida, porém no final é sempre muito importante, então tem que ter um certo jogo de cintura. E isso provavelmente ia impactar bastante assim, o meu ritmo aqui, né, de trabalho, como que fica, ia ter que ver, né, me reorganizar toda e tal. Então eu falei, não sei. Né? Não sei. Então, nessa minha de não saber, né, de ficar sem resposta, sem dar uma resposta para ninguém, eles meio que me colocaram contra a parede, né? Eles falaram, olha só, em 2025, o seu cargo atual, né, que você está trabalhando hoje, vai ser reduzido, né? A gente não vai mais precisar de uma pessoa nesse cargo trabalhando 100%, mas só 50%. Ou seja, né, eu não ia mais estar totalmente ausgelastet, né? Assim, totalmente aproveitada, ia estar só 50% do meu tempo alocada para aquele projeto, né? Aquilo que eu estava fazendo, e o resto eu ia ter que procurar outro projeto, outra coisa para fazer. Se eu não quisesse isso, eu ia ter que procurar outro trabalho, né, lá dentro da empresa ou fora da empresa, 100%. E assim, na verdade, já era esperado, né? Não foi uma surpresa para mim, porque eles já estavam com várias medidas, assim, né, várias ações, assim, de contenção de custos, né, é sempre aquela coisa, né, gente, economizar ali, economizar aqui. Outras pessoas saíram, foram para outros projetos e tal, e eles estavam cortando várias coisas. E cortar o meu cargo, né, a 50% era uma coisa já previsível, tanto que eu estava, né, acabando as minhas atividades e não estava recebendo nada mais tão novo para fazer, era mais assim, só manter o que já estava, do que já tinha sido feito. Então, assim, né, eu fui vendo que ia diminuir bastante o ritmo de trabalho, o volume, né, de trabalho, as coisas que eram, que estavam sendo pedidas de mim. Então, né, eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu passava a ser a sucessora, né, de teste na minha área de expertise, via como que ia ser, não sei o quê. Ou então eu ficava trabalhando 50% nesse projeto e ia procurar outra coisa, ou então eu saía totalmente desse projeto e ia trabalhar em outra coisa, tanto nessa empresa quanto ou em outra empresa, podia procurar também. Mas aí,
Eu não tenho interesse, gente, assim, de procurar trabalho em outra empresa no momento aqui na Suíça. Eu estou muito satisfeita com a empresa que eu trabalho. Eu acho que é uma empresa muito boa, assim, com um bom peso, sabe, assim, com um bom nível, assim, dá uma boa marca, assim, no meu currículo. Eu acho que isso solidificou bastante a minha carreira aqui na Suíça e na minha área de informática, né? E né, se não fosse, eu não estaria lá já há 10 anos. Esse é o meu 11º ano na empresa. Então, não tinha interesse, assim. Se fosse para procurar outra coisa, eu ia procurar dentro da empresa, né? Assim, outro projeto, ou talvez outro cargo, não sei. Se eu não quisesse voltar para a minha área de expertise, né? Na minha área de expertise de teste, tem vários, né? Assim, tem várias vagas, assim, mas aí para mim seria como se fosse um passo atrás, né? Assim, voltar a fazer o que eu fazia antes, que era, né, ser responsável como engenheira de testes num time, uma parte de desenvolvimento de alguma coisa, né? De algum software, de algum projeto, alguma coisa. Não é ruim, mas para mim, né, eu já fiz isso há muitos anos, mais de 15 anos que eu trabalho aqui na Suíça, sempre trabalhei na minha área, mais a experiência do Brasil, então assim, ia voltar mais para o mesmo e não queria, né? Tanto que eu, né, há 2 anos atrás procurei alguma coisa diferente, achava que eu, né, podia contribuir em alguma coisa a mais. Então, mas ou era isso, né, ou então mudava de área, ou então, sei lá, ia tentar arriscar em alguma outra coisa, algum outro projeto, né, alguma outra iniciativa, não sei, dentro da própria empresa também era uma possibilidade. E assim, preciso dizer que com essa experiência, né, de 2 anos trabalhando fora da minha área, assim, né, assim, a área de qualidade, na verdade, tange a área de teste, que não é da área de informática, desculpe, né, tem algumas coisas muito específicas aqui que eu estou falando, mas pode ser útil também para algumas outras pessoas, ou enfim, independente da área, como eu estou lidando ou como eu lidei com isso, na verdade é o objetivo principal aqui desse vídeo, mas é uma área que tangia, né, a área que eu tinha experiência, né, a qualidade e teste, assim, no final do teste você também visa a qualidade. Então, assim, eu resolvi arriscar, né? Eu arrisquei e, assim, eu aprendi muita coisa e tudo, mas eu preciso dizer, o resultado não foi, assim, não me senti, óbvio, né? Assim, eu saí da minha zona de conforto, então, obviamente, não me senti 100% confortável fazendo o que eu estava fazendo. Não estava sempre, assim, segura nem confortável das reuniões ou das coisas que eu estava fazendo, porque eu não tinha experiência ainda, eu ainda estava ganhando experiência, né? Então, assim, não era, ou eu, né, ficava, não, agora, sabe, carreira nova, vida nova, área nova, vamos lá e tal, e começava a construir do zero uma experiência, ou então eu voltava para minha área, né, ou então tentava outra área nova que eu talvez fosse gostar mais, não sei. Mas a oportunidade que foi me dada foi, né, essa que eu falei, que era assumir a parte de teste por todo o projetão, né, e ficar responsável pela parte de teste de todos aqueles times, né? Então, assim, tudo que é de teste no final ia passar por mim, fazer revisão de casos de teste, automação de testes e tudo, se está cumprindo normas, né? Todos os requisitos lá da parte de teste e desenvolvimento de software, como as normas que a gente tem que desenvolver em nossos sistemas. Então, assim, uma coisa gestora, mais ainda na parte de teste, né? Então, assim, eu avaliei e não precisou, na verdade, assim, de muito tempo para saber que era uma coisa muito boa, na verdade, para minha área, né? Assim, se eu quisesse ser uma profissional de teste, assim, top, era uma experiência, assim, única, né? Que não está, assim, disponível em todo o projeto, não está disponível em toda a empresa. Então, assim, era uma coisa massa, assim, tecnicamente, né, assim, na disciplina de teste, na disciplina que eu trabalho, era uma coisa muito boa, assim, para ter como experiência no currículo. Também, assim, era um cargo, né, com mais responsabilidade, né, com uma área técnica, assim, muito mais profunda do que a parte de qualidade, né, a parte de qualidade, como eu falei, é, assim, alto nível, high level, documento, não sei o quê. E na parte de teste, não. Na parte de teste você tem que ir mais a fundo, né, tem que entender mais coisas técnicas e tal. Então, assim, com isso, né, com isso em mente foi que eu comecei a conversar com os chefes, né, as pessoas responsáveis, se isso não correspondia a um aumento, né, assim, uma subida de cargo, assim, nos níveis, assim, de requisitos, né, que a gente tem, A, B, C e tal, onde que a gente está, se eu não encaixava não correspondia a uma subida de nível.
E aí foi que começou o babado. Começou o babado, que assim, não vou dar detalhes, mas tive algumas decepções, né? Na verdade, conversando com algumas pessoas. Porque assim, gente, na verdade, eu tive muitas boas pessoas, assim, que foram, assim, meus chefes, assim, na organização, né? Assim, a pessoa que me contratou e tudo, infelizmente, ela se aposentou, né? Meu ex-chefe, ai, meu querido, que saudade. Gostava muito dele, ele, assim, era uma pessoa muito justa, muito boa, assim, não precisava falar, ele ia pelo óbvio, assim. E, infelizmente, ele se aposentou, perdi meu chefe querido. E ganhei outros chefes, tive experiência já com chefe mulher também, todos assim, muito bom, profissionais e tudo, mas tive também algumas experiências não tão legais e infelizmente durante esse processo tive também grandes decepções com pessoas também lá de cima, que eu também não vou entrar em detalhes. E o que aconteceu foi que tivemos algumas discussões aí e eu terminei tendo que trocar de chefe, né? Na verdade, e de cargo. Resumindo, eu aceitei a proposta, né? Eu vou sim mudar, vou voltar para a minha área de expertise, vou ser responsável por teste de todos os times, de todo o projetão lá. Não vai ser mais só papel, papel, papel. Mas não vou continuar no time que eu estava, assim, no time, na organização, né? Não vou ser mais líder, né, de qualidade, enfim, vou voltar a ser de teste, líder de teste de todo o projetão e tudo, o que é massa, né, assim, para o meu currículo é assim, o melhor que podia acontecer, é massa. Mas vou mudar de chefe, né, na organização vou passar para outro centro, com outros colegas, assim, e vou ter outro chefe que, né, foi bem mais justo, na verdade, do que aquele outro que eu conversei. Vou continuar no mesmo nível, né, de requisito lá, assim, mas conseguir subir um pouquinho também, né, porque, sabe, gente, raramente, assim, alguém vai chegar na sua porta e vai falar, olha só, você fez um ótimo trabalho, ou olha só, esse trabalho agora você merece ganhar mais e tudo, então vou lhe dar um aumento, assim, por causa disso. Raramente isso vai acontecer, né. Antes eu tinha esse outro chefe que era muito justo, era o tipo de pessoa que fazia isso. Mas, como eu disse, infelizmente ele se aposentou, ou felizmente para ele, e os outros chefes que eu tive não são assim, né? Então é todo mundo assim, metas de redução de custo e tudo, ninguém vai sair oferecendo aumento, nem bônus, nem nada. Mas, né, a gente também não trabalha de graça, né? Temos que lembrar que a gente aqui está exercendo uma função, é uma troca, né? A gente oferece nossa expertise e em troca a gente recebe um salário. E depois de muito vai e vem, né, por isso que demorou também para se concretizar, foi provado, sim, que esse cargo requer um nível de expertise muito específico, muito elevado, né, e eu, como tenho experiência, né, praticamente a minha carreira inteira nessa área, eu consegui, sim, um pequeno aumento no meu salário, ainda bem, né, porque eu tenho que prover para minha casa, né, para minha família, meu filho, eu. Então, foi isso, na verdade, que aconteceu. Demorou muito esse trâmite, né, conversa para lá, conversa para lá, conversa para cá, chefe antigo, chefe novo, RH, não sei o quê. Mas, né, essa semana eu recebi meu novo contrato, né, com um novo salário e tudo, assinei lá, mandei de volta, então tá tudo certo. Agora já estou, né, essa semana, na verdade, passou, por isso que eu não consegui gravar nada, não gravei vlog, não gravei nada, foi só know-how transfer, né, transferência de know-how, assim, de conhecimento dele para mim, né, assim, mais, não de teste, né, não específico, assim, da disciplina de teste, mas, assim, mais do projeto, né, coisas específicas do projeto, ele passando para mim, porque ele agora, né, já pediu demissão, tá no aviso prévio e ele ainda tem férias para tirar. Então, nessa próxima semana ele vai estar de férias, e aí eu vou, né, tentar adiantar minhas coisas que estão abertas ainda, que está para fechar as coisas de qualidade, para, né, conseguir em março começar já 100% nesse cargo. E aí, meus queridos, vai ser assim um pouco punk, assim. Temos alguns picos aí já previstos, né, de muito trabalho, de bastante trabalho. Tive que mudar, assim, reorganizar férias. Ia tirar férias agora na primavera para ficar com o Ed, mas não vou mais, né. Mudei um monte de coisa porque eu vou precisar trabalhar várias semanas seguidas, assim, intenso.
E é assim que funciona, né, minha gente? A gente tem que dar também mais da gente quando é preciso para a empresa, faz parte dessa troca justa. Então, é isso, na verdade, o que aconteceu, né? Temos algumas mudanças previstas aí a partir de agora, 2025 já, né? Era previsto, era bastante provável que isso fosse acontecer, então aconteceu. Mas como exatamente vai ser, vamos ver ainda, né? Vamos ver quando estiver acontecendo, talvez depois eu volte, né? Talvez um pouco descabelada aí para falar, para mostrar como está sendo. Mas no fundo eu tô feliz, assim, né? Me dá assim orgulho de que eu, né, na minha área, fui considerada assim uma referência, né, para substituir um cara que já é bem mais velho que eu, enfim, com muito mais tempo de empresa e aí de mercado do que eu, para substituí-lo e, né, na minha área de expertise, eles podiam, enfim, tem várias pessoas de teste na empresa, né, vários engenheiros de teste em vários times, podia ter sido alguma pessoa que já estava trabalhando com isso e, enfim, eu fui a nomeada, né, na verdade foi uma nomeação para esse cargo, então eu fiquei, né, assim, bastante satisfeita, foi uma lutinha, assim, por um lado, né, foi uma luta, porque, enfim, como eu falei, essa transição não foi muito fácil, mas por outro lado foi muito bom, né, ser reconhecida enfim, pela minha expertise, pelo meu conhecimento, pela minha experiência, né, afinal são 10 anos de empresa, né, 10 anos não são 10 dias, nem 10 meses, são 10 anos, então você termina, né, sendo reconhecida também pelo que você faz, então isso foi muito bom. E foi isso, né, essa mudança agora de 2025 lá no trabalho. Muitas coisas mudando agora em 2025. Tem a questão da escola do Ed também. Nossa, tá outro bafafá. Depois eu volto aqui, sento, prometo a vocês. Com essa câmera aqui, com essa luz, tudinho, microfone para vocês. Bem bonitinha, volto aqui aparecendo para vocês, para contar tudinho direitinho, porque olha. Mas é assim, gente, 2025 anos de, né, várias mudanças até agora tá sendo assim, punk. Mas então é isso, minha gente, tá certo? Então, né, como sempre, compartilhando coisas aqui da vida, do trabalho, né, vida de expatriada, de imigrante aqui na Suíça há muito tempo. Gosto de compartilhar, assim, algumas coisas que vão acontecer. Muitas coisas, né, já são assim, de praxe, né? Eu nem vejo muito, assim, o que falar. Para mim já algumas coisas tão normais, mas outras, né, eu gosto de deixar registrado primeiro para mim e depois para ajudar outras pessoas, né, que de repente estão precisando, né, trocar uma ideia, como é que está no seu trabalho? Então, assim, que está no meu trabalho, de repente ajuda aí você a tomar alguma decisão, alguma atitude, repensar algumas coisas no seu trabalho, na sua área, né, não precisa ser especificamente a mesma área que a minha, mas então é isso, minha gente, era isso que estava acontecendo, sem segredos aqui. Tá certo? Mais uma mudança e dessa vez, vamos ver se dá certo. Eu acho que eu tô mais confiante dessa vez. Eu acho que agora vai dar certo. Tá bom? Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!